Olá, me chamo Pietra, concluí minha iniciação científica no Laboratório de Neurobiologia do ICB sob a orientação da professora Maria Natália e hoje irei apresentar meu projeto a vocês. O ciclo de claroscuro ambiental é a principal pista temporal responsável pela sincronização do relógio biológico central, chamado de núcleo supraquiasmático. E os ritmos biológicos são gerados de forma autônoma pelo núcleo supraquiasmático e são sincronizados a um período de 24 horas através da informação cíclica e da luz ambiental. Esse processo inicia pela retina, que conduz a informação de claro e escuro para a sincronização do mecanismo molecular do núcleo supraquiasmático, e dele partem diferentes referências que controlam uma série de funções rítmicas no organismo, como o ritmo de atividade locomotora e temperatura corporal. Na retina, existe uma camada de células ganglionares que, além de conduzir informação de luz ambiental para o processamento visual, também conduz informação temporal para a sincronização dos ritmos biológicos, e alterações dessas células estão relacionadas ao desenvolvimento do glaucoma. O glaucoma é caracterizado por alterações na camada de células ganglionares, sendo um dos fatores de risco para o seu desenvolvimento o aumento da pressão intraocular. E devido a essa obstrução no fluxo de drenagem do humor aquoso, ocorre um aumento desse líquido na câmara anterior dos nossos olhos, que gera uma pressão na câmara posterior, provocando morte das células ganglionares. Infelizmente, o controle da pressão intraocular não é suficiente para prevenir a morte das células ganglionares, e, portanto, outros fatores devem contribuir para a morte dessas células. Assim, hipotetizamos que a neuroinflamação pode ser um dos possíveis fatores associados com a progressão do glaucoma, uma vez que a neuroinflamação faz parte do desenvolvimento de uma série de patologias e que os ritmos de atividade locomotora e temperatura corporal estariam alterados durante o desenvolvimento do glaucoma, dado que o aumento da pressão intraocular provoca dano ao nervo óptico e essa estrutura é responsável por conduzir informação de luz para a região que sincroniza os ritmos biológicos. E para isso utilizamos os camundongos da linhagem DBA2J. Foi realizada uma avaliação oftalmológica da pressão intraocular durante o desenvolvimento do glaucoma e foi observado um aumento gradual da pressão intraocular nos animais glaucomatosos dos 6 aos 12 meses de idade, quando comparado com os animais saudáveis, com redução na marcação de células ganglionárias nos animais glaucomatosos aos 12 meses de idade. Por meio do transcriptoma da retina, encontramos genes relacionados a processos biológicos de ativação de respostas imunes inatas e processos apoptóticos. E através disso, observamos um aumento na expressão de TNF-alfa e ter leucina 1-beta na retina de animais glaucomatosos aumenta apenas no glaucoma avançado. Pela imunomarcação da microglia na retina, observamos um aumento da sua marcação com um fenótipo específico de um processo pró-inflamatório no glaucoma avançado. Logo, nosso grupo de pesquisa começou a avaliar o proteoma em diferentes estágios do desenvolvimento do glaucoma. E encontramos cerca de 1.690 proteínas em cada estágio, sendo 166 únicas do glaucoma avançado, com destaque para a via sinalização da produção de óxido nítrico, um dos principais mediadores produzidos por macrófagos ativados. Em relação à análise do perfil circadiano da atividade locomotora, observamos que os animais saudáveis apresentam uma clara variação entre a fase de claro e escuro, com maior atividade durante a fase de escuro, e que essa diferença é perdida nos animais locomatosos dos 9 aos 12 meses de idade, com redução da atividade durante a fase de escuro. E aos 12 meses, os animais locomatosos apresentam um avanço no início da atividade em claro e escuro e um atraso em condição de escuro constante. E ainda, os animais locomatosos apresentam uma redução na robustez do ritmo circadiano da atividade sob claro e escuro, mas não em escuro constante. Em relação à análise da temperatura, a temperatura circadiana dos animais locomatosos apresenta maior amplitude em relação aos animais controle aos 5, 6 e 9 meses de idade. E, curiosamente, aos 12 meses de idade, momento no qual os animais locomatosos apresentam alta pressão intraocular, a amplitude da temperatura se torna similar à dos animais controle. Isto é, a temperatura é reduzida durante o desenvolvimento do glaucoma. E aos 12 meses, o início do aumento circadiano da temperatura foi avançado em animais glaucomatosos em condição de claro escuro e escuro constante. Observamos uma redução do gene PER2, que é um gene classicamente induzido por luz no núcleo supraquiasmático, revelando uma alteração molecular do ritmo biológico, apresentando uma variação entre a fase de claro e escuro no grupo controle, com maior expressão na fase de escuro e redução na expressão na fase de escuro nos animais locomatosos, embasando as alterações funcionais vistas no ritmo de atividade locomotora e temperatura.
Assim, podemos concluir que a neuroinflamação é uma das causas que levam ao dano neural da retina em associação ao aumento da pressão intraocular e que as alterações vistas no ritmo de atividade locomotora e temperatura em condição de claro escuro e escuro constante nos animais glaucomatosos sugere que o desenvolvimento do glaucoma prejudica o funcionamento endógeno do núcleo supraquiasmático, porém as consequências dessas alterações ainda precisam ser investigadas a fundo para se compreender o impacto da cronorruptura sobre a fisiologia sistêmica. Gostaria de agradecer a todos, aos meus colaboradores e às redes de fomento FAPESP e CNPq. E que as